convidar aqueles que puderem, de pé, nos colocaremos. Convido para abrirmos a palavra de Deus no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 21. Samuel, capítulo 21, a partir do versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi e com ele seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, e o peso de cuja lança tinha 300 siclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir a Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Amém. Podemos assentar, amados. Meus irmãos e aqueles que nos visitam nesta noite, faz parte da vida os enfrentamentos. Faz parte da vida as lutas, os embates. Há lutas muito difíceis de serem enfrentadas, principalmente contra gigantes que se levantam. Eu me lembro quando o Senhor nos deu esta palavra. Nós estávamos indo para uma igreja, atravessando a terceira ponte, e o Senhor nos falou assim: até os valentes se cansam. No meu coração ia pregar outra mensagem naquela igreja. Eu consultei o Senhor quando cheguei ali, e era isso que o Senhor queria. E quando terminou o culto, eu fui entender por quê. Uma família nos procurou, pai, a mãe e 2 adolescentes. Um deles, 9 anos, sem nenhum cabelinho na cabeça. Notava-se que ele estava num tratamento. E ele falou comigo assim: pastor, esta palavra
que Deus revelou foi para mim. 9 anos. Eu perguntei à mãe, uma serva, perguntei: está tudo bem? E ela olhou para mim e disse que estava. Mas os seus olhos não diziam isso. Os olhos são cúmplices do coração. Você pode até dizer que está bem, mas se no seu coração há dor, aflição, os olhos refletem. Qualquer sentimento que está no seu coração reflete nos olhos. Os olhos são cúmplices do coração. Ele falou comigo assim: eu entrei aqui cansado. Era uma quinta-feira. E ele falou assim: sábado eu vou para São Paulo continuar meu tratamento. Eu entendi, pastor, que eu estou enfrentando um gigante, uma enfermidade que é um grande gigante. Mas Deus renovou minha esperança e minha fé nesta noite. 9 anos enfrentando um câncer. Tem alguém aqui com luta? Tem alguém aqui com luta? Certamente. E às vezes nós não temos mais forças para lutar. Lutar com uma enfermidade cruel como essa. Davi lutou tanto, não tinha mais forças. As forças se esvaíram. Mas ele era valente. Diz a Bíblia que mais uma vez os filisteus vieram. Faz parte da vida, queridos. As lutas, os enfrentamentos. Senhor, não tenho mais forças para orar. Ele estava assim naquele dia. Ele falou comigo: eu não tinha mais força para orar, pastor. E para complicar a situação, diz a Bíblia aqui que depois que Davi não tinha mais força nenhuma, se levantou um gigante. A lança, só a lança dele, de bronze, de cobre, quase 4 quilos. A arma para defender de lança é escudo, mas Davi não tinha mais força. Quem sabe até alguns aqui, o escudo, eu não tenho mais força para levantar o escudo. A fé, ele tinha uma espada nova. Era uma espada para Davi, separada para ferir a obra. Argumentos novos. Até os valentes se cansam, queridos. Algum irmão, irmã aqui cansada? Algum diácono cansado? Algum instrumentista, grupo de louvor cansado? Qual o problema? Nenhum. Não é pecado se cansar. Os valentes se cansam. Até os valentes se cansam. Mas há uma coisa, hein? Não são derrotados.
Os valentes na fé não são derrotados. Deus não abandona os seus. Deus não abandona os seus. Não é vergonha dizer que está cansado ou cansada. Os homens de Davi viram que ele estava cansado, ele não tinha mais força para lutar. Mas ele não fugiu, ele não recuou, não se entregou. Ele estava nas mãos do Senhor. Senhor, lutei até onde eu podia. Diz a Bíblia que Deus enviou socorro. Abisai, sobrinho dele, isto é, de o mesmo sangue, o mesmo Espírito, o mesmo sangue. Aqueles que são os valentes do Senhor, estão realizando a obra. O socorro não vem de fora, o socorro não vem do mundo, o socorro vem no corpo daqueles que têm o mesmo sangue, o sangue de Jesus, o Espírito Santo. Abisai derrotou o gigante, sabe por quê? Porque Davi passou a herança. Quem derrotou o primeiro gigante filisteu foi ele, Davi. Os filisteus não têm só um gigante, Golias, não, eles têm vários gigantes. É uma enfermidade, é um filho com vício, é uma investida no casamento. Há muitos gigantes. Aqueles aqui nesta igreja que são maduros espiritualmente e que já enfrentaram gigantes e já os venceram, como Davi venceu com a pedra da fé, com a pedra do clamor, com a pedra da madrugada, com a pedra do jejum, com a pedra da consulta à palavra, com a pedra do louvor. Ensine os mais novos, ensine-os a vencer os gigantes. Abisai significa meu pai é dádiva, presente que Deus enviou para Davi, o presente, salvação. A salvação é um presente, queridos. Nós não merecemos a salvação. A salvação é uma dádiva de Deus, é um presente. E quando terminou aquela batalha, aquela luta, aquele enfrentamento, os anciãos de Israel entenderam uma coisa. Entenderam que Davi não precisava mais demonstrar a valentia dele. Davi não precisava mais demonstrar a bravura dele. Davi não precisava mais demonstrar o amor dele. Não precisava mais demonstrar a entrega dele. Ele já tinha dado todas as provas que um rei poderia dar para ser rei. A partir daquele dia, Davi ia orientar as batalhas. Meus irmãos, nós somos servos de um rei.
do Rei da Glória, Jesus. Para nós, para a igreja, não sei para o mundo, para outros que estão aí, mas para nós, para a igreja, o nosso Rei não precisa mais dar nenhuma demonstração de bravura, de valentia, de amor, de dedicação, de entrega, porque Ele já deu. Ele já deu toda a prova que precisava para ser o Rei da nossa vida. Quando Ele entregou-se bravamente, como um valente, com amor, com dedicação, entregou a sua vida na cruz do Calvário. E é por isso que hoje, confiados nele, no sacrifício dele, no amor dele, nós podemos dizer: somos mais que vencedores. Por aquele que nos amou. Quantos aqui estão cansados? Eu não sei onde mora a sua dor. Eu não sei qual é a luta que está fazendo alguns, ou um, ou dois, perderem as forças. Não sei, mas o Senhor sabe. O Espírito Santo sabe. Mas a lâmpada que um dia o Senhor acendeu no seu coração não vai se apagar. Mesmo que você, a irmã, o irmão esteja cansado mesmo, não aguento, não tem nem força mais para orar, pastor. Mesmo que você esteja assim, a lâmpada não vai se apagar. Não vai. A lâmpada da fé não vai se apagar. A lâmpada, a chama da salvação não vai se apagar. Pode confiar, meu querido, minha querida, pode confiar. O seu socorro virá. Do Senhor vem o socorro, porque o Senhor não abandona os seus. Até os valentes se cansam, mas não são derrotados. E naquela noite o Senhor me falou uma coisa com relação àquele garoto. Ele é valente. Ele é um valente meu. E nós oramos por ele ali. E antes de ir embora, ele estendeu as mãos, uma das mãos, e me saudou com a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor. Estou indo enfrentar o gigante, mas com as forças renovadas. Porque eu sei que Deus vai me socorrer. Que Deus abençoe.